Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para iniciar, a nossa semana sobre promoção de saúde mental. Nós vamos falar hoje sobre os nossos pensamentos, o quanto nós não somos os nossos pensamentos. Eu acho isso muito importante de ser dito, principalmente para as pessoas que estão aí num fluxo de pensamento ansioso, Então a gente vai começar entendendo o que são pensamentos, Então os nossos pensamentos, eles advêm de um conjunto de crenças, vivências que a gente teve e também, principalmente, no que se refere a aprender, a educação. Então, existem instituições que formam a nossa forma de pensar, como, por exemplo, a nossa escola, a cultura, a nossa religião, a política, Então, a gente tem na nossa mente alguns pensamentos que são pré-concebidos, alguns não, na verdade, são bastante, pré-concebidos que nem necessariamente não fomos nós que concebemos eles, mas nós aprendemos a pensar eles, E a partir do momento que eu aprendo sem ter essa experiência, eu pego um conhecimento de uma outra pessoa e utilizo para mim. E aí é um problema, Porque as minhas crenças e experiências, elas são diferentes das crenças e experiências de outras pessoas, E os meus pais, por exemplo, eles têm crenças e experiências muito diferentes das que eu tive. Mas mesmo assim, eles me passaram uma educação de acordo com as crenças e experiências deles, E aí eu vejo o que é bom para mim e o que não é e aplico na minha vida. Mas muitas pessoas não conseguem chegar, nesse momento de analisar o que é bom e o que não é para trazer para a vida, simplesmente porque, obviamente, não tem um contato aí de um estudo psicológico, um estudo de autoconhecimento, então a gente sai reproduzindo crenças, experiências de outras pessoas muito tempo da nossa vida. E se a gente estiver fora de um processo terapêutico, isso vai durar sempre, Muito provavelmente a gente não vai se dar conta. Ou vai se dar conta e vai conseguir melhorar, mas é bem difícil se dar conta sozinho. Eu lembro de uma vez, para exemplificar mais ou menos isso para vocês, que eu tinha que ir para São Paulo de trem e eu tinha muito medo de estar no trem. Eu lembro disso assim, Eu tinha já uma idade de adulta, eu tava dentro do trem e eu pensava, meu Deus, estou indo para São Paulo, o trem e tal. E fiquei muito tensa durante a viagem toda. Fui para São Paulo, fiz as coisas que eu precisava fazer e voltei. E na volta eu me perguntei, nossa, por que eu estava tão tensa? Afinal de contas, eu nunca tinha ido para São Paulo sozinha de trem, então não tinha tido uma experiência ruim. Mas, eu tinha amigos e familiares que tinham ido, que não tinham gostado, ou que tinham medo de ir e reproduziam esse medo perto de mim. E eu acreditei nisso sem nem vivenciar. Então a gente faz isso muitas e muitas vezes. Letícia, por que estamos falando isso? Bom, porque você já deve ter chegado em algum momento da sua vida que você pensou coisas que não tinham, assim, a ver com você e se culpou por ter pensado, ou então ficou tentando entender de onde que vem, ou então ficou vivenciando aquilo como se fosse uma verdade, Então, nossa, então se eu penso que eu tenho medo de ir para São Paulo, então eu tenho medo de ir para São Paulo, isso é real. E às vezes não. Os nossos pensamentos, eles são como um CD riscado, sabe? Às vezes eles ficam tocando a mesma música. Inclusive, o pessoal que gosta de música deve saber muito bem do que eu tô falando, porque às vezes a gente fica com uma música o dia inteiro na cabeça, Ela fica tocando internamente. Então, os nossos pensamentos, eles são assim. Eles ficam o dia inteiro tocando internamente. E aí eu preciso entender a que pensamento eu vou dar foco. Então, imagina como se fosse uma televisão. Seus pensamentos são uma televisão que fica sempre ligada. E aí você pode sentar e assistir, ou você pode deixar ligada e ir fazendo outras coisas e não prestar tanta atenção. Então é mais ou menos isso que a gente faz, Então, se eu tô tendo um filme de terror passando na televisão e eu não posso desligar ela, eu saio, vou dar uma volta, vou na cozinha, faço alguma coisa, ou então vou pro quarto, leio um livro, enquanto a televisão tá lá, ligada, passando essas coisas que eu não tenho identificação e que eu não quero ver, ou que eu não preciso ver, Não preciso pegar esse pensamento para mim. Eu deixo ele acontecendo de fundo. Então, geralmente, os nossos pensamentos eles são como uma televisão que fica sempre ligada, você gostando disso ou não. Mas você tem a opção de não prestar atenção. Simplesmente não prestar atenção em algumas programações que fazem. Que não são benéficas para você,
E aí, a gente vai entender que pensar não é a mesma coisa que concordar com aquilo que a gente pensa. Então, a gente pode pensar muitas coisas. Teve uma época que tinha uns memes no Twitter das pessoas falando que pensavam coisas muito estranhas. Então, você estava passando na ponte e pensava, e se eu jogar meu celular lá embaixo, né? Sei lá, ia comer alguma coisa e ficava pensando, e se eu não esperasse esfriar e queimasse minha língua e etc. E essas pessoas falavam, nossa, eu acho que eu sou meio, né, estranho de pensar assim. E não, na verdade não. Como eu disse, os pensamentos eles vão acontecendo e às vezes a gente tem pensamentos extremamente bizarros, mas a gente não precisa se identificar com isso. A gente pode entender que a nossa mente, né, a nossa capacidade de análise é uma ferramenta. Mas ela não é o que a gente é, né? Ela é uma ferramenta que fica ali ligada sempre e chamando um pouco de atenção. Mas a gente pode escolher dar esta atenção ou não, né? Ah, Letícia, como eu não dou atenção? Bom, existem várias técnicas. Hoje em dia a gente está falando muito de mindfulness, né? Que a gente vai trazer aqui num dos IGTVs sobre essa série, né? Mas importante é lembrar que esses pensamentos eles são autônomos e que você não precisa se identificar com eles. Você pode só deixar eles fluírem e passar. Inclusive, deixar fluir e passar é uma das coisas que não vai fazer com que você tente controlar o que você pensa, porque controlar o que você pensa não é possível. Os pensamentos eles vão acontecer e eles vão acontecendo. Se você tentar controlar, você vai ficar dando muito mais atenção para esses pensamentos e eles vão acontecer muito mais. Como eu posso provar isso? Bom, sabe quando você quer comprar um carro e aí você vai andando e aí você nunca tinha visto carro antes. Aí o dia que você viu na propaganda você falou, nossa, carro bonito, né? Eu podia comprar ele. E aí você sai na rua e você fica vendo vários dele. Assim, nossa, adoro um Uno vermelho. Eu saio na rua só tem Uno vermelho. Eu falo, meu Deus, o que aconteceu? Eu não tinha Uno vermelho antes, né? É a nossa capacidade de atenção seletiva. Então, aquilo que eu dou atenção, eu consigo, entre aspas, assim, atrair, né? Então eu consigo ver mais, eu dou visibilidade para aquilo que eu dou mais atenção. Então a gente precisa se perguntar que tipo de pensamento a gente está dando atenção, que isso pode ajudar bastante aí a gente a sofrer menos, principalmente nesse momento agora de pandemia, certo? Muito bem. O pensamento ansioso, geralmente, ele vai buscar ter uma certeza, ele vai buscar ter uma segurança, né? Então, como que funcionam os pensamentos ansiosos? Catastróficos, ansiosos, os depressivos também, né? Como que eles funcionam? Eles são geralmente uma espiral. O que acontece é que você pega um problema aqui, e aí, quando você chega aqui, ele já tá gigantesco, ele tá em outro tamanho. Porque a gente faz mais ou menos assim. Ah, droga, olha só, esqueci o feijão fora da geladeira, estragou. Nossa, olha, tá vendo? Eu sou um lixo de pessoa, né? Nesse momento que tá tão difícil as pessoas conseguirem, né, comprar alguma coisa para comer, eu deixo estragar. E eu não consigo me organizar nunca na minha vida. E a minha mãe sempre me disse que eu isso e aquilo. E é por isso que eu estou aqui isolada. E a humanidade está desse jeito, né? Então a gente pega um negócio aqui e ele vai crescendo, né? Os pensamentos, eles são autodepreciativos e eles crescem, eles vão ficando grandes. E muitas vezes, depois, no dia seguinte, você percebe que não faz muito sentido aquilo que você estava pensando. O pessoal da insônia vai se identificar muito com isso. Você vai dormir, aí você começa a pensar, nossa, amanhã, né, tenho que fazer tal coisa. E termina aí, se tudo der errado, eu vou alugar um bote salva-vida, sei lá. Né? A gente faz isso, a gente transforma aquele pensamento em algo muito catastrófico rapidamente. E a gente faz isso porque a mente está procurando uma garantia de que vai ficar tudo bem. E a verdade é que a gente não tem garantia de que vai ficar tudo bem. Na verdade, a gente nunca teve esse tipo de garantia. Essa garantia ela é uma ilusão que a gente mesmo criou, né? Então, não tenho como garantir que vai ficar tudo bem comigo daqui 5 minutos, gente, né? Não sei o que pode acontecer. E tudo bem não saber, né? E eu acho que é esse o exercício. Tá tudo bem não saber. Tá tudo bem não pensar nisso. Tá tudo bem deixar esse pensamento passar. Tá tudo bem não ter certeza. Tá tudo bem.
a vida é muito dinâmica, a gente vai se adaptar. De uma forma ou de outra, a gente vai se adaptar, né? E a adaptação também é um processo que a gente precisa muito acreditar que a gente é capaz, e porque somos, né? Se você tá aqui comigo, é porque você já se adaptou a muitas coisas que você não gostaria que tivessem acontecido, mas aconteceram. E se acontecer coisas ruins, você vai se adaptar de novo. É a natureza do ser humano se adaptar, né? Então, a gente precisa também aí, de repente, fazer um trabalho de autoestima, de autoconfiança, de entender que a gente se adapta. A gente consegue se adaptar, tá tudo bem, né? Existe uma técnica que eu gosto bastante quando a gente fala em ciclo de pensamentos catastróficos, né? Que é o stop. O stop é uma técnica que eu vou deixar para vocês baixarem nos links da nossa bio, tá? Ele é uma técnica que ele tem 4 passos para você reduzir o fluxo de pensamentos negativos, né? Então, como funciona? Suponha que eu tô aqui, vou dar o exemplo de novo de eu estar com medo de ir para São Paulo. Suponha que nesse momento eu tô no trem indo para São Paulo e eu estou com medo desta viagem. Eu acho que ela pode ser uma viagem insegura porque eu não costumo sair muito de casa e tudo mais, certo? Então, provavelmente, os meus pensamentos vão começar assim: nossa, eu deveria ter chamado alguém para vir comigo. Nossa, se me acontecer alguma coisa, como eu vou avisar alguém? Bom, se eu conseguir ficar com o meu celular, eu consigo avisar, mas se alguém pegar o meu celular, o que eu vou fazer? E aí eu começo, tá vendo? O ciclo começando, né? Eu começo com, talvez eu devesse ter chamado alguém, e termino com um sequestro relâmpago, né? A primeira coisa é identificar. Bom, então se um pensamento ele começa a crescer e eu percebo essa crescente, né? Nossa, eu tô sozinha aqui no trem. Opa, parou. E aí esse primeiro passo é esse basta que a gente se dá. A gente pode fazer isso mentalmente, né? Tipo, chega, parou aí. Existem alguns psicólogos que fazem isso batendo, né? Tipo, assustando mesmo o cliente, né? Tipo, batendo na mesa. Chega, né? Ou você mesmo pode, né? Sei lá, encontrar uma forma de dar esse basta interno. Esse basta interno, ele vai fazer o fluxo de pensamento negativo parar. Porém, ele vai voltar a acontecer, né? Então, é como se você tivesse te dado um mini susto, mas eles vão voltar a acontecer porque eles são insistentes. É a nossa mente funcionando, ela quer solucionar um problema. E é para isso que ela serve, então ela vai fazer isso o tempo inteiro. Então, no momento que você conseguir dar um basta, que pode ser mental, né? Pode ser um mental, você já foca sua atenção na sua respiração. Lembrando que a respiração que a gente fala, ela não pode ser aqui no peito. Ela tem que ser no diafragma, ela tem que ser na barriga. Porque aqui no peito, se você respirar fundo e a sua barriga não incha, você incha os ombros, o peito, você vai estar respirando errado. E aí, essa respiração aqui em cima, ela causa dor muscular, ela causa taquicardia, ela causa uma sensação de desmaio, e aí você vai achar que você tá passando mal, que você vai morrer. Então a gente precisa naturalizar a nossa respiração diafragmática. Então, uma respiração na barriga. Então, nesse momento que você for fazer essas respirações, você tem que levar a sua consciência para a sua barriga. Você tem que entender que o seu peito não vai mexer, só a sua barriga vai encher de ar e esvaziar de ar, tá bom? Essa respiração, ela tem uma contagem, então vou deixar a ferramenta para vocês no link da bio. Ela tem uma contagem específica e essa contagem precisa ser seguida. Tá bom? Bem à risca. Respirou, conseguiu interromper o fluxo, prestou atenção na respiração, tirou o foco do pensamento, passou o foco para o corpo, para a respiração, você pode passar o foco para contemplar o ambiente em que você está. Isso também ajuda muito, porque o processo ansioso ele vai levar a gente sempre para um futuro catastrófico. E a gente contemplar o ambiente onde a gente está vai trazer a gente para o momento presente. E no momento presente, quando a gente está ansioso, geralmente não está acontecendo nada errado. Só está acontecendo algo errado no nosso imaginário. Então, como que eu faço para trazer a minha mente para contemplar o momento presente? Bom, eu preciso usar os meus sentidos. Então, eu posso, por exemplo, experimentar a textura que tem a minha mesa, passar a mão na minha mesa. Eu posso observar quantas cores tem na minha mandala. Eu posso ver que cor mesmo que tá a parede do meu quarto.
Ou, que som tá fazendo agora? Tá passando muito carro na rua? Tá mais silencioso? Que cheiro? Que cheiro minha casa tem? Né? Então, usando os meus sentidos, eu consigo ficar no momento presente, contemplar esse momento presente e me manter nesse momento presente, que é o mais importante num processo ansioso. Esse é o terceiro passo, né? Então, vamos lá. Primeiro passo é parar o fluxo de pensamentos. O segundo passo é prestar atenção na respiração diafragmática. E o terceiro passo é você contemplar, né? Contemplar o seu ambiente. Qual que é o quarto passo? O quarto passo é se parabenizar por você ter conseguido reduzir esse fluxo de pensamentos negativos, né? Então, eu assumi para mim mesma que, arrasei, me livrei desse fluxo de pensamentos, consegui relaxar, isso aí, tá vendo? Olha, eu consigo. Essa parabenização ela é muito importante, porque na maioria das vezes a gente acha que não é capaz de se livrar de um processo de pensamentos catastróficos, né, dessa espiral. Então, quando eu me parabenizo, eu deixo uma sensação mental, né, eu deixo uma marca ali, eu deixo olha, é possível, eu posso fazer isso novamente, certo? Então, é muito importante também esse quarto passo, né, que é engraçado que a gente sempre acha que é só importante a gente executar coisas, né? Chegar onde a gente tem que chegar, mas a gente esquece de comemorar muitas vezes. E comemorar também é muito, muito importante. Pessoal, esse foi o primeiro vídeo. Eu não vou me estender, vocês pediram vídeos curtos, então não vou estender muito. Vocês podem deixar comentários aqui, podem deixar feedback, podem deixar perguntas. A partir de amanhã eu vou deixar já nos stories a caixinha das perguntas, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem em relação ao tema que vai ser. E isso vai ajudar também a eu trazer de repente umas respostas que vocês precisam aqui, tá bom? Se de tudo forem muitas perguntas, a gente pode fazer também uma live de perguntas e respostas, pra mim tudo bem, tá? Eu vou postar depois esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês usem com sabedoria. Tô deixando a ferramenta nos links da bio. Um beijo e até amanhã!